Bom, então, tendo definida essa função g de x, a gente tem algumas propriedades dela, certo? Claramente, se você pegar g de a, no caso de que f for uma função não negativa, mas para uma função que também toma valores negativos, é análogo, né? Mas para entender o que está acontecendo, uma coisa que a gente tem é que y avaliado em x igual a A, ou seja, y de A é igual a zero. Mas por que que acontece essa propriedade? Bom, porque se você integra, ou seja, se você calcula a área que tem de A até A, baixo a curva seria somente a área deste segmento de reta, certo? Porque seria aqui de A até A, a integral de A até A. Esse aqui seria a integral de A até A de f de t dt. Então, ali você teria simplesmente uma área de um segmento de reta, e claramente isso aí não tem área, pois é uma reta, e para a gente ter área positiva, claramente tem que ter alguma porção da superfície, mas isso aí não teria uma porção por ser uma reta, não tem uma área aí dentro onde você tenha, assim como você na reta um ponto não tem longitude, é o mesmo acontece aqui, porque aqui você pegaria um segmento de reta e teria uma longitude. Em dimensão 2, um segmento de reta que seria como um ponto no... Ou se você quiser, você pode pensar um segmento de reta como um retângulo, onde a base, por exemplo, é zero, e a altura, bom, neste caso f de A, então a base mide zero, então 0, e a altura mide alguma coisa, vamos a chamar h, neste caso, neste segmento de reta que a gente tem, quando tem o cálculo desse integral aqui, teria uma reta aqui, aí seria a altura f de A, mas, por exemplo, então, a área desse retângulo é base por altura, e o que implica que é zero, se você quer pensar desse jeito, tá bom? Enfim, o fato é que essa função avaliada em A é igual a zero, bom. E é importante definir ela, porque isso é que a gente... Hoje vamos estudar o teorema fundamental do cálculo, e é o que a gente vai estar usando. Bom, um exemplo para começar é o seguinte, que a gente tem que se você define g de x como a integral de 0 a x de t, para x positivo, por exemplo, para x negativo, para x positivo, x maior ou igual a zero também, não negativo. Então, a gente tem isso, mas por que a gente tem isso? Bom, tem isso por muitas coisas, mas o teorema fundamental do cálculo também vai facilitar essa conta, mas igualmente você pode pensar essa função, a função que está integrando, como a função identidade. Você tem t e tem f de t, esta função, tá bom? F de t, que é a função identidade, que é esta função a qual você está integrando. Bom, e se você olha as áreas que você, se você separa aqui em um x, a zero, e você integra, ou seja, você vê a área que você tem embaixo a curva f, seria uma coisa aqui, e não é muito difícil notar de que isso aí é um retângulo. Talvez meu desenho não é muito bom, mas você pode fazer. Estou dizendo que essa função f identidade, isso é um retângulo, então a área de esta região claramente é base por altura dividido por 2, né? Isso tem uma área
igual a base por altura. Agora, quanto mide a base? X. E quanto mide a altura? F é X. Certo? Então, mide X, F é X, base por altura, dividido 2. Mas aqui a altura, F é a função identidade. Eu não defini, né? Mas deveria ter definido. F de t igual a t. Tá bom? Então, a gente tem realmente que essa área não é mais de que x² dividido 2. Certo? Mas o que é a integral? A integral é isso? A integral é a área baixa a curva. Portanto, y de x, que é igual a integral de 0 a x de t dt, isso será igual a integral de 0 a x de y dt dt, né? Ah, desculpa, escrevi y, era f. F, que é a função que a gente está integrando. F de t, certo? De t. A gente sabe pela suma de Riemann que essa área baixou essa curva, ou seja, a área aqui azul clara que está no desenho. Então, a gente sabe que isso é essa área, que a gente chamou de área. Ou bem, isso é simplesmente x² dividido 2. Bom, outra coisa que você pode ir notando agora, olhando esse exemplinho, é que se você derivar esta função, x² dividido 2, o que te dá? Se você derivar essa função, vamos fazer aqui porque não tem espaço aqui, você pode, vamos ir notando isso aqui. A gente vai esclarecer mais para frente isso, mas se você derivar essa função, você tem um meio que sai, porque é uma constante, um meio, e a derivada de x² é 2x, certo? O que fica x. Então, se você se dá conta, a derivada é a função identidade, o mesmo que você estava integrando, a função identidade. Isso aí não é casualidade, mais para frente a gente vai ver de que isso é realmente verdade. Isso, Nicole. Então, aqui vou fazer alguma notação, uma pequena leitura de que gostei desta explicação. A gente, se tiver y definido como, no este em particular não, sino assim, como a integral de a até x de f de t, tá bom? Então, se a gente tiver essa função definida dessa forma, você se pergunta, bom, o que é a derivada dessa função? Então, para você calcular essa função, você pode observar a definição de derivada e você tem que para h positivo, você tem que esta subtração aqui, y de x mais h menos y de x, é obtida subtraindo áreas, claro, porque você tem uma curva, você tem, aqui tem o A, bom, talvez com outra cor, aqui tem o A, aqui tem o X, e mais para frente, como H é positivo, supondo que H for positivo, X mais H, você tem X, desculpa, e para cá à frente tem X mais H. Então, você tem que tem duas áreas involucradas, né? Tem uma primeira área, que vamos a desenhar até aqui, toda completa até x mais h, involucrando tudo isso, e tem uma outra área, que é somente até o x. Então, se você subtrair a área que você tem de a até x mais h, e subtrair, ou seja, tirar
área que tem de A até X, o que você fica? Você fica com esta área daqui até aqui, fazendo essa subtração. Você ficaria com essa área, e isso o que você tem que notar. Quando você tem dúvida que está representando alguma coisa, pense nisso como áreas para obter uma ideia, tá bom? Então, essa subtração é o x subtraindo áreas, de forma que esta área sobre o gráfico de f de x até x mais h. Ou seja, para h pequeno, pode-se ver, aqui na figura, vamos ver, essa área é aproximadamente igual ao retângulo f de x e largura h. Ou seja, você tem esta figura que você tem aqui. Você tem que para h bem pequeno, então você fica com essa área, né, que era de x até x mais h, com aquele desenho que eu fiz. Então você, se h mesmo ele for bem, se h bem pequeno, isso é quase esta área que você ficou. Então, é quase a área do retângulo, ou seja, aquele pedacinho que está faltando, este pedacinho aqui, bem pequeno, mais pequeno seja o H, mais pequeno vai ser este pedaço que está tendo a mais. Então, você pode aproximar, e é uma boa aproximação, que foi o que a gente fez nas primeiras aulas de integrais, que esses retângulos, você tendendo a longitude da base desses retângulos para zero, que neste caso a gente está chamando de h, porque seria x mais h menos x, então você teria que é uma boa, muito boa aproximação dessa área. Então, você teria que esta área, que esta subtração, que é essa área desse pedaço de x até x mais h, é bem aproximado pela área do retângulo de base H e altura f de x. Bom, largura, né? Logo, então você pode aproximar também y de x mais h menos y de x dividido por h por f de x. Então você pode aproximar f de x por este cociente. Por lo tanto, você intuitivamente tem a ideia de que a derivada da função y, que é o limite disto, porque a definição de derivada, certo? O limite desse cociente, intuitivamente você tem que f de x, tá bom? O fato de isso ser verdadeiro, quando f tomar valores também negativos, ou seja, não é necessariamente toda positiva, é a primeira parte do teorema fundamental do cálculo, que agora a gente vai ver, tá bom? Então, o teorema fundamental do cálculo, parte 1, fala que se f for contínua, isso aqui é importante, por agora a gente somente tem f for contínua, tá bom? No intervalo fechado AB, então a função y definida por essa integral de a até x de f de t, com x em meio de a e de b, então essa função é contínua em AB e é derivável no intervalo aberto AB, e além disso, a gente tem que a derivada da função y é a função f. Ou seja, a derivada da integral é a função que você está integrando, certo? Isto aqui você pode escrever também, esta parte aqui você poderia escrever também simplesmente como a derivada com respeito a x da integral de a até x de f de t dt, isso aí é f de x. Então, com outra anotação, você teria essa integral, isso aqui é uma t.
tá bom? Então, você teria que aquela coisa de que a derivada integral é a mesma função, tá bom? É como se você, uma fora inversa da outra, mas neste caso você tem que ter sempre que a função seja contínua. Essa é a única coisa que a gente pede para poder aplicar essa parte do teorema. Este teorema. Bom, a parte 1 e a parte 2 também precisa a continuidade da função, certamente. Bom, e tendo então esse teorema, a gente se pergunta, bom, então, qual a derivada desse integral? Mas deveria ficar claro, né? Porque a gente realmente não faz nada do outro mundo. Solução. Bom, a gente tem, note que g de x, note que g de x é igual a integral de 0 a x de f de t dt com f de t, aquela coisa, ou seja, o integrando de raiz de 1 mais t quadrado. Tá bom? Portanto, então, teorema fundamental do cálculo, parte 1, implica que g' de x avaliado em x é igual a f de x, ou seja, que é igual a raiz de 1 mais x quadrado. Tem alguma dúvida nisso? Bom, somente a gente aplica o teorema, ou seja, que a derivada daquela coisa é o que está dentro. Fique claro aqui, fique claro, e quero que fique bem claro, é que quando a gente faz isso, o limite de integração inferior, já te respondo, Ana Clara. O limite de integração inferior é uma constante, neste caso o zero, e o limite superior é o x. Não é x quadrado, não é x cubo, não. É o x. Então, a gente deriva com respeito a x, que é o que está acima. ¿Por que trocamos t por x? Bom, porque realmente é para não ficar confundindo as variáveis. Você poderia ficar aqui, eu estou integrando aqui x quadrado de x, por exemplo. Mas então você ficaria confuso porque o x também é uma constante que está aqui fora. Quando a gente definiu integral, a gente definiu de uma constante de outra, de um a um b, certo? Então você poderia pensar que o b esteja variando, que seria o x, e mudar aqui o x por t para não ficar que você está integrando, está variando adentro e fora, tá bom? ¿Por que também trocamos aqui? Bom, tenho f de t, mas vou avaliar em x, então eu substituo t por x aqui, tá bom? É somente para facilitar a vida da gente, tá bom? Mas é o mesmo. Você poderia, em vez de trabalhar com t, trabalhar com u, trabalhar com uma c, com uma y, mas a gente deixa as y para variável imagem, ou seja, a gente deixa y para escrever como uma função de x em geral, então a gente não usaria y, não é boa ideia, mas poderia usar uma u, tá bom?
aqui somente substituir esta x por t. Somente estou fazendo esta parte aqui. Então, não sei se tem mais alguma dúvida. Bom, outro exemplo é este aqui. Bom, note o seguinte. Aqui embaixo a gente tem uma constante. Mais acima a gente não tem o x para poder aplicar o teorema fundamental do cálculo parte 1. Tem um x4. E o teorema fundamental do cálculo, vamos voltar a ver, fala que aqui tem uma x, certo? Então, deveria ter uma x para eu poder aplicar. Que é o que a gente faz? Bom, a gente faz o seguinte, e vai ficar fazendo em todos esses exercícios que a gente tem que fazer para estudar, né? E a próxima semana é a P3. Então, a gente tem que ficar fazendo exercício. Bom, a gente faz, seja U igual a x na potência 4, seja U igual a x na potência 4, certo? Então, a gente tem que... A gente pode imaginar o seguinte, né? Se você quiser dx é o mesmo que d com respeito a u de du com respeito a x, certo? Então, tendo essa ideia presente, a gente faz realmente o que a gente tem na regra da cadeia. O que a gente faz na regra da cadeia? Esto é como uma função externa e aqui tem uma função interna. Então, a gente tem que a integral de u a x4 a x na potência 4 é o dessecante dt por dt. Isso aí é igual a integral de 1 a u dessecante de t dt, certo? Então, a gente faz o que a gente fazia na regra da cadeia. U é uma função de t, então a gente tem, portanto, que a derivada com respeito a x da integral de 1 até x na potência 4 da secante de t por dt. Então, isso aí é igual a integral a derivada da função externa com respeito a u aqui a gente tem uma u secante de t, aqui tem um dt, secante de t dt pela derivada da função interna, ou seja, du dt, certo? Então, o que a gente faz? Vê isto como uma função externa, a integral até x, e a função interna é x na potência 4, certo? Simplesmente a gente faz regra da cadeia. O que a gente está aplicando aqui é regra da cadeia. Então, a gente tem que isto aqui é a secante avaliado em u pelo teorema fundamental do cálculo, a primeira parte. O mesmo que, como a Ana Clara estava perguntando, porque a gente troca x por t, aqui a gente trocou x por u.
Eu não entendi por que trabalhamos com x no limite superior, mas a tudo nos termos sempre integrado. Desculpa, Pedro, não entendo tu pergunta. Você não entende porque a gente trabalha com x no limite superior e tudo de mais t. É isso? Bom, porque a gente, ou seja, é somente uma notação. Você poderia dizer GDT e trabalhar com x adentro, se você quiser. Deixa eu voltar para ficar isso claro, porque senão a gente, quando você define esta função g de x, assim, a gente sempre trabalha como uma coisa de estética, né? Deixar sempre a função, a variável independente, chamar como x, às vezes como t por ser representar um tempo, não sei o que, mas é os nomes que a gente sempre deixa para usar as variáveis independentes, tá bom? Agora, por que a gente integra com respeito a t no interior? É o mesmo que integrar com respeito a x. É o mesmo, somente mudei de nome. É o mesmo eu definir a função f de t ou f de x, tá bom? É a mesma função. Se eu defino f de t igual a t quadrado, ou defino f de x igual a x quadrado, são as mesmas funções. Eu somente estou dando nomes das coisas. Então, quando eu integro aqui dentro, para não ficar confuso, eu somente deixo de ver a função deste tipo e passo a ver deste tipo para ter aquele x no limite superior da integração, para assim poder definir g de x. Por que g de x? Porque a gente gosta de ter o x aí, é como a gente chama, mas eu poderia fazer o seguinte, poderia chegar e dizer, eu vou definir a função ao contrário, né? G de t, então eu integro de 0 a t e deixo como a gente tinha antes, que era f de x, que foi como a gente definiu a aula passada, certo? F de x. Esta coisa é o mesmo. Assim como o definir f de t ou f de x, mas igualmente defino como t quadrado, que são as mesmas funções, somente estou mudando os nomes das variáveis. É o mesmo que eu definir y de t em vez de y de x, mas aqui dentro não posso ter a mesma variável, né? A mesma variável com respeito a quem estou integrando. Ok. Igualmente é bom você fazer exercícios e esclarecer esse tipo de dúvidas. E como sempre, você sempre pode me escrever qualquer coisa no e-mail para a gente ficar claro. Talvez eu acharia mais confuso essa parte aqui, porque sempre a regra da cadeia fica confusa, né? Separa nas variáveis de quem depende. G depende de x, f de t. Isso. É isso. Tá bom? De nada. Bom, então, de novo, aqui para lembrar o que a gente estava fazendo, estava vendo a integral como a função externa e estava vendo o x na potência 4 como a função interna. E a gente deriva a função externa e depois a função interna, certo? Porque isso é que a gente dá na regra da cadeia. Mas a função externa, como se a gente estivesse vendo isto como uma só variável. Então, a gente teria que isto aqui é essa derivada mais avaliado em U, que lá no teorema a gente tem uma x, certo? Aqui. Mas é o mesmo eu fazer, tinha uma x aqui e derivava com respeito a x aqui. Tá bom? Mas aqui eu estou chamando de U porque já o x é uma coisa que já tem um nome que é outra coisa, né? Então a gente chama de U, a mesma coisa, tá bom? Então a gente teria que isto aqui, pelo teorema fundamental do cálculo, na parte 1, é a secante de U e a derivada de U com respeito a t. Ai, desculpa.
Eu fiz isso aqui errado, ninguém me falou. Isso aqui não é com respeito a t, é com respeito a x, certo? Com respeito a x, então a derivada de u era o mesmo que derivar. Vamos a deixar aqui e a gente faz embaixo para trocar as variáveis em uma só linha. Então a gente teria u, lembrando que u é x na 4, isto é secante de x na potência 4 pela derivada agora desta potência, que a gente sabe muito bem derivar isto aqui de x. Certo? Então, isto fica da derivada de x na 4, vamos colocar para frente, para que fique a secante mais à direita. Então, ficaria 4 desse o expoente e fica x no expoente anterior, tirando 1, ou seja, fica x cubo multiplicando a secante de x na 4. Então, você tem que ter cuidado, de fato, ao aplicar o teorema fundamental do cálculo. De fato, eu posso fazer uma observação aqui, porque talvez fique em dúvida, mas se eu derivar com respeito a x a integral de uma constante a, pode ser 1, como no exemplo, pode ser 0, pode ser, mas o importante é que seja constante, a uma função h de x, no caso anterior era x na potência 4, ¿sí? E no caso do teorema fundamental do cálculo, esta h era função x, ou seja, que era identidade. Então, e você integrar isto aqui, dt, claramente a função tem que ser contínua para poder aplicar o teorema fundamental do cálculo. Você vê que isto aqui é f, o mesmo que a gente fez, avaliado em h de x, pela derivada de h de x com respeito a x. Tá bom? É isso que eu fiz. É isso que a gente faz. Você vê isto porque aplica regra da cadeia, vê esta integral como uma função externa e vê h de x como uma função interna, mas você sabe que a derivada da integral é a função interna, então você tem que a derivada desta integral era a função interna, que era esta f, perdão, função interna não, função de integração, porque aqui a gente a função interna estaria h, né? Deriva não, porque eu derivei uma integral, tá bom? Vou lembrar de novo o que fala o teorema fundamental do cálculo, que eu deixei aqui atrapalhado. O teorema fundamental do cálculo fala que a derivada da integral, que é a y, é a função que está dentro, que você está integrando. Talvez eu tentei escrever aqui, olha, mas não ficou muito claro. Mas o que fala o teorema fundamental do cálculo aqui é o seguinte, vou escrever de novo, aqui em preto. O que fala o teorema fundamental do cálculo é que, com nomes e todo, é que a derivada com respeito a x da integral de a até x de f de t dt é a função interna, é f avaliado no limite superior, certo? Que é o que está variando porque você está derivando com respeito a x. É f de x. Onde esse x, este x que está aqui, vem deste limite, que tem a ver com o respeito a quem estou derivando. Tá bom? Então, isso que fala o teorema fundamental do cálculo. Tá bom, Luiz? Ok. Tentem fazer exercícios para esclarecer mais isso,
como sempre, depois pode me perguntar. Então, a gente vai neste exemplo. O que a gente tem do teorema fundamental do cálculo é esta conclusão aqui, juntando o teorema fundamental do cálculo e o teorema, bem, a regra da cadeia, que tem uma função externa e tem uma função interna. Aqui a função externa é integral e a função interna é essa função h. Então, a gente tem isso aí, tá bom? Ficou claro isso? Ok. Igualmente, o importante é vocês fazer exercícios para vocês tirar as dúvidas fazendo exercício ou, mais que tirar dúvidas, ter dúvidas novas, porque às vezes a gente fala assim, eu entendi, eu faço isso fácil, eu entendi isso, blá, 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 e quando você tem que fazer de novo sozinho, não consigo. Então, quando saem dúvidas novas, ou dúvidas até que você nem imagina que você tinha, ali você pode consultar com o monitor ou me perguntar na próxima aula ou por e-mail, e qualquer dúvida a gente pode resolver. Bom, então a gente tem a segunda parte do teorema fundamental. Se, de novo, a gente tem que f tem que ser uma função contínua no intervalo fechado, então a integral de a até b da função f pequena é igual a f de b menos f de a, onde f de b corresponde ao limite superior da integração e f de a corresponde ao limite inferior, ou seja, b menos a, tá bom? Então, onde f é qualquer função primitiva. O que quer dizer que seja uma função primitiva? Que f' é igual a f, tá bom? Isso quer dizer que é uma função primitiva. Também acho que é chamada de antiderivada, tá bom? Ou seja, antes de derivar, você deriva e obtém essa nova função. Você pode chamar esta função aqui também de antiderivada. Mas por que a gente tem isso? Bom, vamos fazer uma prova mais ou menos, somente para ter ideia de por que a gente tem isso. Se você define a função g de x, como a gente está definindo lá nas slides anteriores, a integral de a até x. Aqui, olha, o que eu vou fazer? Vou trocar f de t, o que você me estava perguntando, por que a gente faz essa mudança aí, f de t dt. Bom, por que faço essa mudança? Porque eu já chamei o x aqui, tá bom? Então, não vou deixar este x aqui porque eu estou integrando respeito a ele. Então, mudei este x por este t, esta integral é exatamente igual ao integrar, é a mesma coisa. Acho que na aula passada eu fiz essa observação, que é o mesmo que integrar f de t dt, tá bom? É a mesma coisa. É somente o nome de uma variável. Isto aqui é uma a. Então, eu faço essa coisa aí, essa definição. Por que motivo? Bom, porque o teorema, seja f isso, então o teorema fundamental do cálculo, na parte 1, teorema fundamental do cálculo, da parte 1, implica que G' de x é igual a f de x, certo? É isso que a gente fez na primeira parte.
é igual a f de x. Ou seja, que a gente tem que y é uma primitiva. Ele está satisfazendo isso. Logo, y é uma primitiva. Por que falo uma e não falo a primitiva? Primitiva. Porque pode ter muitas primitivas. De fato, a Nicole a semana pasada perguntou se isso representava uma função e não representa um conjunto de funções. É uma primitiva. Então, seja f qualquer outra primitiva. Mas, profe, não entendi muito bem o que exatamente é uma primitiva. É somente uma função que, ao derivar, uma primitiva de f pequena é uma função que, quando eu derivo, me dá essa f pequena, tá bom? A y, pelo teorema fundamental do cálculo, definida desta forma, a gente tem, pelo teorema parte 1, tá bom? A gente tem que, quando eu derivo esta função, me dá f pequena, ou seja, ela é uma primitiva, tá bom? É isso. É simplesmente uma função antiderivada, ou seja, uma função que quando você deriva, você obtém, ok, de nada, você obtém essa função. Então, é uma primitiva, mas você poderia ter qualquer outra, né? Então, você poderia dizer, seja f uma primitiva. F, uma outra primitiva, pode ser igual uma primitiva qualquer, primitiva de f. Então, f' de x é igual a f de x para todo x entre A e B, né? Para todo x perteneciente a B. Bom, então, que a gente obtém? Portanto, f' de x, que é igual a f de x, mais f de x, a gente tem que y' de x, onde y é esta função aqui, e a gente sabe pelo teorema fundamental do cálculo parte 1, sabe essa igualdade aqui, e y definida como no quadro vermelho. Então, a gente tem um teorema que de fato foi visto depois daquele teorema de que a derivada de uma constante é zero. Então, a gente tinha como corolário desse teorema de que a derivada de uma constante é zero é que a derivada, se duas funções têm a mesma derivada em todo um intervalo, então elas são iguais, salvo uma constante. Ou seja, acho que é um corolário, mas vamos a escrever aqui teorema. Não sei, por algum teorema que a gente viu em aula, como conclusão de que a derivada de uma constante é zero, f de x é igual a y de x mais alguma constante c, onde c é alguma constante, não tem nem por que ser positiva nem negativa, porque lembre que a derivada de toda constante é zero, certo? É alguma constante. Logo, que a gente tem, bom, a gente toda essa construção é porque a gente quer provar, vamos voltar, que esta diferença é igual, essa diferença onde f é uma primitiva, é igual a esta integral, tá bom?
Então, a gente já tem uma relação com respeito ao integral, porque lembre que g de x é a integral de a até x. Então, a gente teria, isso implica que f de b menos f de a, isso aí é igual a g de x, onde f é qualquer primitiva, tá bom? Qualquer, porque qualquer primitiva posso igualar a y, salvo uma constante. Tem uma constante aí a mais. Então, isso aqui, y de x menos c, desculpa, y de b menos c menos f de a e y de a. Aqui tem uma mais c. Mais c. Mais c. Mais c. Certo? É somente igual àquela coisa que a gente tem por aquele teorema de que a derivada de uma constante é zero. Portanto, você simplifica o c que tem aqui positivo com aquele c que tem lá negativo, porque este negativo distribui, certo? Então, você fica simplesmente com y de b menos y de a. A gente sabe, pela primeira propriedade que eu dei na aula de hoje, que y de a é zero. O simplesmente vamos lembrar, esta aqui é integral de a até b de f de t dt menos a integral de a até a, porque lembre que y de x é a integral de a até x, então avaliado em b é a integral de a até b, avaliado em a é a integral de a até a de f de t dt. A gente viu que uma das propriedades da integral de a até a era como você ter, dependendo de que f seja positivo ou negativo, mas era como você ter a área de uma reta, de um segmento de reta, então isso aí era zero, certo? Ou seja, simplesmente ficava a integral de a até b, mas isso poderia mudar de novo, como aqui já não tem uma x, nem aqui, então poderia mudar de novo, somente para ficar igualzinho a como está no teorema, mas é a mesma coisa. F de x dx. Tá bom? Esta parte da integral, esto aqui é igual a zero. Esta parte. Certo? Então, a gente tem essa igualdade para qualquer função primitiva. Tá bom? Fazendo uso da primeira parte do teorema fundamental do cálculo. Então, a gente já tem o teorema fundamental do cálculo. Vamos tentar fazer alguns exemplos. Ou tem alguma dúvida aqui nesta prova? Igualmente acho que está no livro. Eu vou deixar aqui, sempre deixo para vocês o PDF. E qualquer dúvida vocês podem sempre falar. Então, bom. Vamos fazer este exemplo. Pergunto, qual seria uma primitiva da função exponencial? Exatamente, Pedro, muito bom. Porque a derivada é a mesma. Muito bom. Às vezes não é tão fácil lembrar qual a primitiva, porque às vezes as derivadas são bem difícil de lembrar que tenham que derivar para obter isso, mas, como sempre, ter presente uma tabela de derivadas na tua cabeça para lembrar isso, né? Solução. Se, ou vamos dizer seja mais bem, seja f de x igual a x, igual, desculpa, a exponencial
lembre que a derivada com respeito a x, como falou Pedro, de n a x é a mesma. Então, sempre coloco uma coisa aqui, né? Alguém vai fazer alguma pergunta? Você tá de sacanagem, né? Puta que pariu, vagabundo. O quê? Não, eu tô falando do meu óculos aqui, caiu aqui, saiu a lente. Caiu a lente do meu óculos aqui. Ai. Só comigo mesmo. Óculosinho sem vergonha. Eu vou desligar aqui, tava ligado, desculpa. Tá bom. Ok. Vamos continuar então. Então, a gente tem, lembre que a derivada exponencial é exponencial, portanto, uma primitiva de f é f de x. Também eu poderia sumar aqui alguma coisa como mais 1 milhão e ainda seguiria sendo uma primitiva, ou sumar qualquer constante positiva ou negativa, porque quando derivo, pela regra da suma, a derivada de isto mais a derivada de isto, o que eu teria simplesmente a derivada de isto, porque a derivada de uma constante é zero, mas a gente não se complica porque o teorema trabalha para qualquer primitiva, tá bom? Então, a gente não se complica e trabalha com a primitiva, com a constante que aqui tem mais um zero, simplesmente. Então, por teorema fundamental do cálculo, parte 2, a gente tem, que é o que a gente está calculando, a derivada desse integral, né? A integral de 1 a 3 de n a x. A integral de 1 a 3 de n a x dx, e então a gente tem que isso aí é f avaliado em 3, que é o limite superior, menos f avaliado no limite inferior, que é u. Ou seja, que isso é n a 3 menos e. N a 1, que é o mesmo e. Então, a gente tem essa integral. Então, a partir de agora, a gente já pode calcular a integral sem precisar fazer aquele limite que era aquele limite que a gente tinha nas aulas passadas, como os limites daquela suma de Riemann, daquelas áreas daqueles retângulos, tá bom? Então, a gente já pode calcular essas áreas baixo aquelas curvas, neste caso da exponencial, que, por exemplo, é positiva, né? O que mais a gente tem? Bom, a gente tem que seria uma primitiva de x quadrado. Seja isso. Isso, Pedro. Você tá ativo hoje, né? F de x igual a x quadrado. Uma primitiva, como fala o Pedro, uma primitiva de f é f de x igual a x cubo dividido 3. Logo,
A integral pelo teorema fundamental do cálculo parte 2 de 0 a 1 de x cuadrado de x. Onde está? Aqui. De 0 a 1. Isso aqui é igual a f de 1 menos f de 0. Certo? Então, f de 1 é 1/3, porque é x cubo dividido 3 e avaliado em x igual a 1, te dá 1 cubo dividido 3, menos 0 dividido 3, que é 0, né? Então, esse integral aqui é 1/3. De fato, você pode ver que, acho que no livro ele faz, isso aí por limite de aquelas áreas daqueles retângulos e faz uma conta bem longa, acho que leva 1 ou 2 páginas para fazer e chegar a esse número. Então, o teorema fundamental do cálculo vem a facilitar a vida da gente para fazer o cálculo dessas integrais bem mais fácil. Uma coisa que acho que o Pedro já tem presente, uma observação. Que se f de x é igual a x na potência n, então uma primitiva de f sempre é, onde n é um número, pode ser 3, 4, como nos exemplos anteriores, não tem que ser algum, é f de x igual a x na potência n mais 1 dividido n mais 1. Tá bom? Então, a gente não precisa fazer muita coisa. Se você precisa ter dúvida com isso, simplesmente derive a f são para obter, você deixa o expoente, né, que é n mais 1, então simplifica com este n mais 1 que está dividindo e fica x na potência n, porque você tira 1, que é esse 1 que você tem aí a mais. Assim também, igualmente você, bom, para este caso, se tem ao menos um mais, a gente tem uma antiderivada para isto, uma primitiva, solução. Uma primitiva, se seja f de x igual a 1 sobre x. Lembre que a derivada com respeito a x do logaritmo natural, onde o logaritmo vai ser o número de Euler do módulo de x, porque a gente fez também com o módulo, né? É igual a 1 sobre x, certo? Então, pelo que f de x definida por o logaritmo natural do módulo de x é uma primitiva de f, onde f é 1 dividido x. Então, o teorema fundamental do cálculo, parte 2, implica que a integral de 3 a 6, a integral de 3 a 6 de x
dividido x. Eso é 1 sobre x multiplicado de x, é a mesma coisa, né? Isso aí é f de 6, f avaliado em x igual a 6, menos f de 3. Isso aqui é igual a logaritmo natural de 6 menos logaritmo natural de 3. Eles são positivos, seus módulos são eles mesmos, certo? Então, isso aqui, pela propriedade do logaritmo, isso é o logaritmo de 6 dividido 3, certo? O logaritmo da subtração do logaritmo é o logaritmo da divisão, onde o negativo é o denominador, corresponde ao denominador. Então, isso aí fica o logaritmo natural de 2. Certo? Então, a gente tem essa continha aí e, de novo, a gente tem facilitada a vida. Sempre que a gente vai aplicar um teorema fundamental do cálculo em alguma dessas integrais, tenha em conta que a função seja contínua. 1 sobre x é uma função que é contínua, exceto quando x é igual a 0. Mas o 0 não está dentro desse intervalo, o intervalo 3, 6, certo? De fato, está bem fora. Uma outra que a gente poderia calcular, uma outra integral é a integral do cosseno, não sempre tem por que ser solução. Quando você fazer, e acho que mais para frente vamos a ter uma tabela para identificar sempre as integrais. Então, a gente não tem sempre que fazer um exercício deste, identificar qual é a antiderivada, porque você poderia ter mais fácil, mas como hoje estamos começando a ver isto, vamos começar fazendo isto. Então, a gente quer calcular a integral de 0 a π meio do cosseno de x, é o que a gente quer calcular, tá bom? Então, a gente chama f de x, seja f de x igual ao cosseno de x. Então, uma primitiva derivada do seno é o cosseno. A gente sabe isso, certo? Logo, uma primitiva. E como sempre, aqui porque estamos fazendo coisas fáceis, mas uma primitiva de f é f de x igual a seno de x. A derivada do seno ao cosseno. Logo, aplicando o teorema fundamental do cálculo parte 2, teorema fundamental do cálculo parte 2, obtemos que esta integral é igual a o seno de x avaliado, que é a antiderivada, certo? Avaliado no limite superior, que é π meio, menos seno de 0. Certo? Onde este azul aqui é esse f grande, que é o seno, f avaliado em π meio. E este aqui é f de 0, tá bom? Enfim, seno de π meio é 1 e seno de 0 é 0, certo? Ou seja, que isso é igual a 1. Então, a gente tem que a área dessa curva é 1. Ah, estava aqui no desenho, né? É trampa. Mas tudo bom. Agora vamos ver esta conta aqui. Vamos ver o que está acontecendo de errado. Eu deixo aí para vocês e sem olhar o livro, né? Porque é um exemplo do livro, não vai ser viva, vai olhar no livro. Mas pense um pouquinho. Vou beber aqui um pouquinho de água. E agora te respondo se você ainda não ter respondido.
No caso, professor, essa função ela tem uma descontinuidade infinita em zero, então não tem como calcular ela desse jeito, só se a gente calculasse de menos 1 a 0 e de 0 a 3, que aí, no caso, daria para provar por integral imprópria, que essa integral especificamente não existe. Muito bom, Nicole, muito bom. Mas, além disso, tem uma coisa estranha aqui. O que coisa estranha tem? Tem que isto aqui é uma função positiva. E a primeira coisa que a gente viu na quarta da aula passada, de fato na sexta que definiu realmente, é que a integral de uma função não negativa, que nesse caso o x quadrado sempre é positivo, é uma área, certo? E uma área não tem como ser negativa. A primeira coisa aí, e como sempre falo para vocês, sempre que vocês façam uma coisa, olhem os sinais, olhem as coisas e que tenha sentido a resposta que você está dando. Isso aí nem tem sentido porque é fato. Bom, porque você está integrando uma coisa positiva e o resultado deveria ser uma área. Uma área não tem como ser negativa. Começando por aí. A outra coisa é certamente o que fala a Nicole, muito bom. Que fala a Nicole? A Nicole fala que esta função, que é 1 sobre x quadrado, é uma função que não é contínua em esse intervalo. De fato, nem está definida para x igual a 0. O sea, como não está definida, a primeira condição para ter continuidade é que esteja definida. Nem está definida, certo? Então, essa função aí tem essa função não tem continuidade no intervalo dos limites de integração. Então, isso aí não tem sentido aplicar o teorema fundamental do cálculo, como certamente falou Nicole. Para aplicar o teorema fundamental do cálculo, tenho que ter continuidade. Mais para frente, a gente vai ver mais coisas quando a gente pode integrar certas coisas não contínuas. Mas até agora, não posso aplicar o teorema fundamental do cálculo pelo fato de que ela não é contínua. Tá bom? Então, vamos fazer uma observação aqui. Observe que a função, que é a função que a gente está integrando, né? A função f de x igual a 1 dividido x quadrado não é contínua no intervalo menos 1, 3, que é uma condição. O que é uma condição para aplicar o teorema fundamental do cálculo. Tá bom? Então, a gente não pode falar isso. E outra coisa que não tem sentido, porque uma área não pode ser negativa. Vou escrever aqui. Área é sempre maior ou igual a 0. Assim que esto aqui não tem como ser. Esto é diferente. Tem esse erro aí. Então, o que mais podemos observar? Bom, se você olha a função, essa função que é 1 sobre x quadrado, é uma função que tem uma descontinuidade infinita, certo? Que a gente não pode redefinir ou não é de salto. É uma função deste tipo. Então, bom, se você pensar, por exemplo, tinha de menos 1 a 3, talvez mais pegadinha do eixo
y, porque cresce bem rápido o x², né? Mas tudo bom. Então, você teria essa área aí. Não, bom, isso está mais perto o 3 do 1, né? Vamos supor que o 3 está mais para cá. O 3 está por aqui, supondo. Então, você pensaria, talvez, em calcular essa área aí. Bom, isto aqui é uma área infinita. Nota que mais para frente a gente vai ver integrais desse tipo. Acho que nestas próximas aulas. Então, essa área aí é uma área, olha, que ela está tendendo sempre aqui, por mais que seja, bem perto do zero, está tendendo a ter alguma área aí. E por esse motivo é que a gente fala, depois a gente vai ver certamente isso, mas essa integral de menos 1 de menos 1 a 3 de 1 sobre x² de x não existe, tá bom? Depois a gente vai ver com mais cuidado esse tipo de integrais, mas por agora tem essa ideia de que, como ele é uma função positiva, então você estaria calculando uma área infinita. Depois a gente vê isso com cuidado, mas por agora vamos ficar com este teorema, que é o que a gente estudou hoje, tá bom? Então a gente tem o teorema fundamental do cálculo, a parte 1 e a parte 2, como estão aí nesses itens. F tem que ser contínua, de novo, isso aí tem que ter presente, pelo amor a Deus, sempre que você aplicar. Sim, ela tem que ser contínua em esse intervalo. Sempre tem que ter presente isso. Então, você tem a parte 1, que é a derivada da integral, é a função que você tem adentro. Agora troquei esta função que você tem dentro, a função de integração ou integrando. E a integral de A até B é a primitiva avaliada no limite superior menos a primitiva avaliada no limite inferior. Onde o limite superior estou referindo aos limites de integração, tá bom? E F pode ser qualquer primitiva, e isso aí pode ser qualquer primitiva, porque no momento de você subtrair as constantes que você teria aqui, elas simplificaria uma da outra. Uma ficaria positiva, uma negativa, e simplificaria. Então, para qualquer primitiva, você tem essa parte 2. A parte 1 pode ser reescrita desta forma, que acho em certo modo melhor, porque quando você olha desta forma assim, pareceria que você estivesse derivando uma coisa, mas não, você está derivando uma integral. Isso quer dizer que se f for integrada, o resultado derivado, obteremos a mesma função de volta, a função original. E se f' é f'zinha, então, a parte 2 do teorema fala esta propriedade, que a derivada, a integral da derivada é avaliar nos limites a função original. Então, dessa qualquer forma que você consiga ver, está bom. Tá bom? Não, então, tente fazer a maioria de exercícios. Não sei se tem mais alguma dúvida que você gostaria de esclarecer. Vou parar de gravar.